Para estimular a reciclagem, como é que o senhor vê as declarações dos membros do Supremo Tribunal Federal em relação à fala do filho do candidato? Bom, em primeiro lugar, aqui em São Paulo nós instalamos as 2 primeiras centrais mecanizadas de triagem do Brasil, justamente para auxiliar os catadores a triar o resíduo sólido e poder reaproveitar. Também nós apoiamos 30 cooperativas de catadores e nós entendemos que essa política, se somar a tecnologia com a disposição dessa força de trabalho para reciclagem, se nós aliarmos a tecnologia a essa força de trabalho, nós vamos poder acabar com os lixões no Brasil, que ainda são um problema muito grande no Brasil. Nem toda a cidade está conseguindo cumprir a lei que prevê a instalação de aterros sanitários. Nós somos contra a incineração, nós entendemos que a economia circular é o caminho para reaproveitamento desse material, sustentável do ponto de vista ecológico. Então nós vamos expandir a experiência de São Paulo, que é tida como uma das mais exitosas do Brasil, para todo o país, inclusive com estímulos federais para a instalação desses novos equipamentos. Em relação ao Supremo Tribunal Federal? Agora eu queria falar algumas coisas hoje sobre várias preocupações. Em primeiro lugar, a ameaça ao Supremo Tribunal Federal. Acho que as instituições precisam reagir, porque não foi só o Supremo que foi ameaçado, a imprensa também está sendo ameaçada. Um candidato falar que é um país sem um determinado acorda para esse problema essa semana, né, e bota de lado essa tradição autoritária que o Brasil sempre teve, mas que estava bem comportada até aqui, ou nós vamos correr riscos, inclusive físicos, se nós não alertarmos o país de que a oposição, jornalistas, juízes, ministros estão sendo ameaçados antes do pleito terminar. Se ele tem a coragem de ameaçar a democracia antes das eleições, o que ele fará com o apoio dos eleitores? Então vamos alertar o país sobre o que está acontecendo. Queria me congratular com o ministro Celso de Mello, que é o decano daquela corte e que chamou pelo nome as ameaças que o filho do Bolsonaro fez. Falou, isso é golpismo. O próprio presidente Fernando Henrique Cardoso, que tem se mantido afastado dos debates políticos, falou, isso cheira a fascismo. Não é qualquer pessoa que está dizendo isso. Está dizendo, isso cheira a fascismo. O ministro diz, isso é golpismo. Então nós temos que repercutir isso e alertar os cidadãos e cidadãs dos riscos que estamos correndo. Por fim, eu queria falar de uma coisa. Eu estava em Fortaleza, se não me engano, onde eu recebi um presente. Esse presente era uma Bíblia de um aluno da Unilab. Nós imaginávamos que essa Bíblia tivesse sido extraviada assim, alguém que estava no palco pegou a Bíblia, porque a Bíblia desapareceu do palco no momento em que a Ana Estela, minha esposa, estava discursando. Nesse momento que ela estava discursando, a Bíblia sumiu. E foi parar na mão de um pastor me acusando de ter jogado a Bíblia no lixo. Não sei se é um pastor ou um youtuber do PSL, um deputado do PSL. Ou seja, do partido do Bolsonaro. Ele apareceu com a Bíblia na mão, dizendo que a encontrou no lixo. A Bíblia era dedicada a mim. A mesma Bíblia, porque tinha uma dedicatória. Então nós sabemos que é exatamente a mesma Bíblia. Ela foi furtada. Nós imaginamos que alguém tinha pegado a Bíblia, que estava dentro de uma sacola. Imaginamos que alguém do palco tinha pego a Bíblia e ligamos para várias pessoas para saber o paradeiro dela. E não encontramos o paradeiro dela. Hoje surge um vídeo dessa Bíblia na mão de um deputado do Bolsonaro dizendo que a encontrou no lixo. Quando na verdade hoje nós sabemos que ela foi furtada em virtude do vídeo, porque senão nós estaríamos até agora procurando junto aos correligionários nossos que estavam no evento. E nesse mesmo dia foi furtado um celular, no mesmo palco, foi furtado um celular
do Zé Crispiniano, que é, como todo mundo sabe, assessor de imprensa do Instituto Lula. O celular não apareceu, a Bíblia não apareceu, ele teve que comprar um celular, inclusive lá no Ceará, tem nota fiscal e tudo do celular que ele teve que comprar. Saindo de Fortaleza, se não me engano, em Juazeiro do Norte, ele comprou o celular porque foi roubado. E essa Bíblia furtada aparece na mão de um deputado do Bolsonaro. Então, eu não sei até onde. Oi? Quem que deu a Bíblia para o senhor? Era um... Não, se eu não estou enganado, era um estudante da Unilab. Ele falou que fez a Unilab, me agradecia o fato de ter criado a Unilab lá em Redenção e me fez uma dedicatória. Eu peguei na mão a Bíblia, passei para trás para os ajudantes, ela estava dentro de uma sacola. Ela foi furtada dessa sacola no palco, e o celular do Crispiniano também na mesma ocasião, e aparece na mão de um deputado do Bolsonaro, dizendo que encontrou a Bíblia no lixo. Que história é essa? E está viralizando esse vídeo. Gente, essa turma é de milicianos. Esse pessoal é muito perigoso. São milicianos tentando tomar o poder pela força. Porque estão agredindo as pessoas, estão intimidando as instituições. As instituições precisam reagir. É ato intimidatório. Agora está circulando que tem que sair com arma no domingo, com faca, com um pedaço de pau e ficar até a apuração, porque se ele não ganhar é fraude. É muito sério o que está acontecendo no Brasil. O mundo inteiro está olhando para nós. E nós não estamos olhando para nós mesmos. Hoje tem um editorial do New York Times sobre a escolha que o país pode fazer. Falando da fraude, falando das frases violentas. Trata-se de uma pessoa perigosa e que não faz questão de esconder isso. Diz que é perigoso. Ontem, o discurso dele na Paulista, transmitido, não sei se da casa dele, é um absurdo. É um absurdo. Ele ameaça a sobrevivência física da oposição a ele. Ele ameaça a imprensa. E as instituições demoram a reagir. Nós sabemos que quando isso aconteceu na Europa, quando o nazismo, o fascismo, o franquismo, o salazarismo, quando ameaçaram a Europa, quando acordaram, foi tarde demais. É um pesadelo que pode durar décadas. Não é uma coisa qualquer. Que tipo de reação a sua espera das autoridades? Por exemplo, o julgamento das ações que foram impetradas no Tribunal Superior Eleitoral. Se todo mundo sabe que teve fraude no primeiro turno com dinheiro sujo de Caixa 2 para bombardear as redes sociais com mensagem falsa, por que está se esperando? Esse deputado vai ser chamado pelas autoridades para dizer quem furtou a Bíblia, que ele exibiu como um objeto ter sido jogado fora? Todo mundo atrás dessa Bíblia e depois vai parar na mão dele? No mesmo evento, roubam um celular de um jornalista que faz assessoria de imprensa, no mesmo evento. Quer dizer, é muito sério isso tudo. Oi? Não, que tinha. Como é que alguém dentro de um palco vai roubar o celular de um assessor de imprensa? Foi em cima da... O celular, o Crispiniano saiu e falou, acabaram de roubar meu celular. Agora, nós não imaginávamos que tinham furtado a Bíblia, imaginávamos que alguém tinha pegado a sacola. E ficamos ligando para todo mundo, onde é que está a sacola, onde é que está a sacola? Aparece o conteúdo da sacola na mão de um deputado do Bolsonaro. Mas o senhor acredita a falta de um posicionamento das instituições? É um sentimento antifascista muito forte? Não, eu acredito que as instituições estão se sentindo ameaçadas, inclusive pela linha dura de parte das Forças Armadas. Por que o Etchegóin tinha que estar dando entrevista do lado da Rosa Weber? Quem é ele? Qual a autoridade que ele tem? Qual é a autoridade do Etchegóin no Tribunal Superior Eleitoral? O que ele tem com isso? Ele foi lá o quê? Foi lá se colocar como uma ameaça, tutelar? O que ele foi fazer lá? Isso nunca aconteceu. Os tribunais não precisam disso.
O fato de o presidente... Ele dizer que fake news não teve... Falar que fake news não teve influência no resultado do primeiro turno, quem é ele para dizer isso? E se houve caixa 2, independe. Se houve caixa 2, o crime tem que ser apurado independentemente de ter influenciado o voto. Ou seja, é muito grave isso tudo. Hã? Eu vou ligar para ele. Eu vou ligar para ele hoje. Porque o fato dele ter falado isso, que cheira a fascismo, é um alerta para o país de uma pessoa que insuspeita para estar de um lado ou do outro na disputa eleitoral. São as instituições que estão correndo o risco. O senhor acha Qual vai ser o tom dessa conversa? precisa ser processado no STF? Deveria abrir um Eu processo? não sei quais as ações cabíveis. Os advogados estão estudando as ações cabíveis. Mas todas as ações nós vamos impetrar porque é a defesa do Estado Democrático de Direito, das liberdades individuais. Como é que as pessoas vão se sentir seguras saindo às ruas se ele ameaça a integridade das pessoas que se opõem a ele, aos jornais que se opõem a ele? Candidato, saiu uma matéria no jornal o Globo que apenas 3 candidatos ao governo estão apoiando o senhor. O senhor reclama da falta de um posicionamento das instituições. Acho que anteontem em Juazeiro o senhor falou que está enfrentando sozinho uma candidatura apoiada pela elite, pelos bancos. O senhor acha que ficou numa situação de isolamento? Não, eu estava falando do establishment quando eu falei sozinho. Estava fazendo referência. Eu não acho que uma concessionária de uma emissora de TV pode ter candidato. Por exemplo, como tem hoje no Brasil, a Record, que declarou apoio ao candidato. Uma concessionária, uma emissora de TV não pode uma concessão pública. É errado isso. Os bancos estão apoiando o Bolsonaro por causa do Paulo Guedes. É sobre isso que eu estou falando. São eleições desproporcionais. A força, o dinheiro que ele tem por trás é desproporcional nesse país. Mas e os candidatos ao governo? Olha, veja bem, 3 que estão no segundo turno, mas e os que ganharam no primeiro turno? Os que ganharam no primeiro turno tem que contar. O da Bahia, o do Piauí, o do Ceará, o de Pernambuco. Estão eleitos no primeiro turno e estão fazendo campanha pra gente. Certo? Qual vai ser a tônica dessa reta final? A Justiça Eleitoral falhou na sua Não é milagre. Data máxima vênia, porque eu respeito a justiça, mas não ter dado busca e apreensão nas empresas que assumidamente dispararam mensagens falsas em massa, como é que eu vou processar por calúnia e difamação quem me ofendeu, se eu não sei quem foi? Como é que eu faço isso? Agora, o WhatsApp tem todo o interesse. O WhatsApp está ajudando mais do que a justiça, banindo 100 mil contas, robôs. Então, ela talvez não tenha compreensão do que é a tecnologia. Por isso que eu disse que o TSE é analógico demais para enfrentar essa situação. Porque se ela conhecesse a tecnologia, ela saberia que com a apreensão dos computadores, nós chegaríamos aos autores dos disparos. E sabendo os autores, nós íamos saber quem pagou. E se pagou legalmente ou não. A gente sabe que não foi legal, porque não está registrado o pagamento de disparos. Então tem 3 crimes para ser apurados. O crime de uso de cadastro de terceiros, que é crime. Uso de caixa 2, que é crime. E calúnia de difamação, que é crime. Se você não conseguir, se você não puder produzir provas, se a lei não te dá o direito de produzir provas, você vai fazer o quê? Cobrança de mensalidade da universidade, a favor ou contra? Totalmente contra. A universidade pública, pela Constituição, ela não pode cobrar mensalidades. Isso é um absurdo. Nós dobramos as vagas nas federais sem cobrar 1 centavo dos estudantes. Não é preciso isso.